Olá, já estamos aqui para mais um vídeo aqui no canal Crescer Mais. Seja muito bem-vindo! Você tem sonhos, não é? Todos nós temos aqui dentro desejos, projetos, sonhos que nós acalentamos no nosso coração. E a minha pergunta para você é: qual a sua expectativa quanto a eles? Será que você está lutando, você está dando o seu melhor, você está trabalhando muito para conseguir viver cada um dos seus sonhos? Ou você olha para o tempo passando, você olha para as coisas ficando cada vez mais difíceis, portas se fechando e você está permitindo o desânimo, a desesperança entrar no seu coração e te convencer de que esse sonho parece estar cada vez mais distante e que você não vai conseguir alcançá-lo. Eu quero dizer para você que todos nós podemos ir além do que sonhamos e além do que pedimos, porque o nosso Deus tem pensamentos muito mais altos do que os nossos para as nossas vidas. E hoje nós vamos estudar a história de um homem que tinha uma expectativa e um desejo ardente no seu coração e ele não desistiu, mesmo que tenha tido que esperar muitos anos. Ele perseverou, mas ele conseguiu viver este sonho. Nós vamos encontrar a história deste homem no Evangelho escrito por Lucas, no capítulo 2, a partir do versículo 25, que diz assim: Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Nós não sabemos muito a respeito dele, mas segundo a Bíblia, ele era já um ancião, um homem avançado em dias que vivia em Israel, ele morava em Jerusalém. E a Bíblia vai nos dizer que ele era um homem temente a Deus, justo e piedoso. E o que significa ser temente a Deus? É uma pessoa que acredita em Deus e que também segue os seus mandamentos, ou seja, o ama, o respeita, o adora, o honra com a sua vida por meio da obediência. E este homem vai nos ensinar hoje 4 lições importantíssimas para que nós também consigamos viver os nossos sonhos. Você está preparado para aprender? Então venha comigo. E o primeiro segredo está aqui no versículo 25 que nós lemos, na partezinha B, que diz assim: e que esperava a consolação de Israel. Meu Deus, esperar. Isso faz parte. Isso faz parte para quem tem um sonho, para quem tem um objetivo, é ter a paciência de esperar no Senhor. E esperar não é algo fácil, não é verdade? Mas se existe algo na nossa vida de que nós não estamos livres, é de que precisamos aprender a esperar. A verdade é que nós vivemos esperando. Esperamos na fila de um banco, esperamos na fila para apanhar um autocarro, um metro, um transporte público, nós esperamos na fila do supermercado, nós temos de esperar até mesmo respostas de mensagens, nós passamos a vida esperando. Nós temos de esperar para nascer, esperamos por 9 meses, depois temos que esperar para começarmos a comer as primeiras comidas sólidas, esperamos para aprender a andar, esperamos para andar na escola, para entrar na escola, enfim. A nossa vida é uma constante espera. Só que existe a maneira certa de esperar. Não podemos esperar esperando, temos que esperar com esperança. E é isso que Simeão vai nos ensinar hoje. Simeão vivia numa época de aparente desesperança e de uma divisão política muito parecida com a nossa condição hoje. Israel estava sob o domínio romano e eles estavam completamente desesperançados. Muitos deles estavam desacreditados da promessa do Messias. Mas Simeão, ele tinha uma fé e a esperança de que ele veria a consolação de Israel. E ele esperava por isso. Ele não esperava simplesmente porque era o dever dele esperar. Ele esperava porque era o seu desejo, era o seu sonho. Então ele mantinha a sua espera em esperança de que ele viveria
este sonho, ele veria essa promessa acontecer na sua vida. E a verdade é que ninguém gosta de esperar. Esperar causa estresse em muitas pessoas e pode ser a pessoa mais calma do mundo, mas se ela tiver de esperar por muito tempo por algo que quer muito, pode acontecer dela começar a ficar também estressada, desesperançada, desanimada. Mas Simeão, mesmo vendo muitos dos seus conterrâneos abandonando a fé, deixando de acreditar, deixando de esperar e começaram então a mudar de objetivos, a mudar de foco, Simeão permaneceu naquilo que ele tinha como um objetivo para ele, uma expectativa para ele. Então a primeira lição está aí, não vale a pena apenas esperar, temos que esperar com esperança de que aquilo vai acontecer. Aí entra um pouco de fé também, né? A fé de que a gente não consegue ver ainda, mas que sabemos que Deus já fez existir e vai se materializar diante de nós. Eu creio nisso. A segunda lição também está no versículo 25, na parte C, que diz assim: e o Espírito Santo estava sobre ele. Essa parte é tão importante porque vai ainda nos dar uma maior afirmação e convicção de que aquele homem conseguiu esperar com esperança por causa deste ponto aqui. A Bíblia diz que ele tinha a presença do Espírito Santo sobre ele. E aqui está se revelando para nós de que nós precisamos cultivar a presença de Deus em nossas vidas. Nós precisamos priorizar isso. Porque a presença do nosso Deus é super fundamental para que os nossos sonhos sejam realizados. Sem Deus nada somos, sem Deus nada fazemos. Nós precisamos de Deus, da sua sabedoria, da sua orientação para nos dizer exatamente qual o caminho seguir para a realização dos nossos sonhos. Precisamos de Deus para que possamos estar atentos a ver aquilo que possa estar vindo ao nosso encontro brilhando, mas que na verdade é um laço, mas que na verdade é algo que vai trazer ruína para o nosso sonho. Então é necessário nós priorizarmos e estarmos mais em afinidade com Deus, com o Espírito Santo de Deus, porque Ele é o fundamento para a realização de cada um dos nossos sonhos e objetivos. Eu lembro bem de quando Deus disse a Moisés que levaria o povo para a terra prometida usando a sua vida, e ele então disse: Senhor, mas se a sua presença não for conosco, eu não irei. Isso é lindo demais, porque Moisés sabia que sem Deus ao seu lado, ele não seria um bom líder. Ele não conseguiria levar aquela nação inteira para chegar na terra prometida e viver o sonho da liberdade. Ele tinha essa convicção, assim como Simeão, por isso que ele conseguiu esperar com esperança, porque o que pode nos dar esperança? Somente o Deus que tem pensamentos maiores do que os nossos, que tem um olhar que vai mais longe do que o nosso. Então Simeão, ele se apegou a Deus no tempo da espera. E o que nós vemos hoje em dia é que enquanto pessoas estão esperando, elas se afastam de Deus. Elas deixam de se comunicar com o Pai, elas deixam de buscar por orientações e de simplesmente estar na companhia dele. Mas aprendemos com Simeão que é no tempo de espera que eu devo me apegar muito mais ao nosso Deus. Vamos para a terceira lição, que está no versículo 26, que diz: e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Outra coisa muito importante é que não apenas precisamos manter um relacionamento com Deus e buscar pela presença dele, como também precisamos aprender a ouvi-lo, a discernir a sua voz, a entender quando ele nos chama, quando ele nos orienta, quando ele nos corrige. E consequência disso, desse ouvir do Senhor, está o obedecer, o praticar. Aqui nós vemos que Simeão havia recebido do Espírito de Deus
uma revelação, ou seja, uma orientação, uma promessa de que ele não ia morrer enquanto não visse o Cristo, o Messias. E você? Será que você tem ouvido a voz de Deus em relação a este seu sonho? Será que você consegue discernir qual o propósito de Deus em te fazer sonhar, desejar, projetar aquilo que você tanto almeja? O Senhor, Ele é o nosso orientador e Ele vai estar sempre nos dizendo o que fazer, como fazer, a maneira correta, o tempo certo. E nós precisamos estar com os ouvidos atinados, perfeitos, para não deixarmos passar nenhuma orientação, nenhuma promessa. Não podemos deixar de ouvir a voz de Jesus. Um exemplo para você perceber ainda melhor é o que adiantaria aos filhos terem os conselhos dos pais, orientações dos pais e não obedecer. Com certeza você tem experiências baseadas no que eu acabei de falar aqui agora. Talvez quantas quedas você poderia ter evitado se tivesse ouvido a sua mãe, quantas doenças você poderia ter evitado, quantos resfriados se você tivesse ouvido quando ela disse leva o casaco ou leva o guarda-chuva, não é verdade? Quantas dores emocionais, sentimentais você poderia ter evitado se tivesse ouvido o conselho do seu pai, do seu tio, do seu avô, em dizer aquela pessoa não é a certa para você? Então é a mesma coisa no nosso relacionamento com Deus. Não adianta só ouvir, não adianta só querer estar com Deus, mas precisamos obedecer aquilo que Ele nos diz. E para obedecer, precisamos estar atentos à sua voz e não deixar que nada nos confunda. A maneira de nós sabermos distinguir muito bem a voz de Deus é nos tornando ovelhas, nos tornando mansos, humildes e lembrando que nada sabemos. Não podemos confiar no nosso próprio entendimento, mas sempre buscar de Deus a orientação e ouvir aquilo que Ele tem para nos dizer. Eu tenho certeza que se nós permanecermos assim, com os ouvidos atentos àquilo que Deus nos diz e obedecer, nós estamos indo rumo a viver a realização dos nossos sonhos. Vamos para a quarta lição que Simeão nos ensina. E a quarta e última lição está aqui no versículo 27, na parte A, que diz: movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Eu achei muito engraçado e lindo ao mesmo tempo que a Bíblia diz que ele foi ao templo movido pelo Espírito, ou seja, levado pelo Espírito. Talvez aquele dia Simeão estivesse um pouco cansado, porque a Bíblia diz que ele já era um ancião, né? Ou poderia estar doente, ou até mesmo, né, aquele dia mau em que a gente só quer ficar quietinho no nosso canto. Mas por ele ter a intimidade com Deus, ele entendeu a voz do Espírito a dizer a ele para ir ao templo aquele dia. E ele foi levado pelo próprio Espírito. Aqui vai nos dizer que para a gente realizar os nossos sonhos, nós precisamos ser guiados por Deus. Nós precisamos ser movidos pelo Espírito Santo. Quem sabe não estava nos planos dele, como eu já falei aqui, ir no templo aquele dia, mas estava nos projetos de Deus. Era aquele dia que José e Maria iriam chegar com o bebê Jesus para ser apresentado. Então o Senhor soprou a ele, né, e disse: vem comigo porque você precisa estar no templo. Ele desmarcou seus compromissos, desmarcou as suas visitas, talvez queriam lá. Eu não sei qual foi a maneira como o Espírito Santo o moveu, se foi por um convite da esposa, se foi por alguém que disse que precisava da ajuda dele lá. Não sabemos o meio pelo qual o Espírito o moveu, o levou até lá, mas sabemos que ele entendeu o chamado de Deus. E o Senhor disse ao meu coração, e eu quero falar com você, que muitas das vezes o Senhor está movendo tudo ao nosso redor. O Senhor está usando pessoas, o Senhor está usando meios para nos direcionar até o nosso sonho, até o nosso objetivo, mas nós estamos desapercebidos, nós não estamos com um olhar atento, porque estamos vivendo um dia mau, porque estamos enfraquecidos, porque estamos meio que desanimados, e não estamos isentos de viver esses dias, mas precisamos estar atentos aí nesses dias, porque muitas das vezes é no dia mau, é no dia da angústia, é no dia do desespero, é no dia da desesperança que Deus vai nos surpreender
surpreender com uma vitória, com um milagre, com o cumprimento de uma promessa. Então ele vai até o templo movido pelo Espírito Santo. Eu achei isso lindo demais. Eu fico imaginando como que o Espírito pegando pela mão e dizendo: vem comigo, porque hoje chegou o dia de você viver o seu grande sonho, de você ter em suas mãos aquilo pelo qual esperou por muito tempo. O Senhor hoje está falando isso para você. Está chegando o dia de você viver, de você segurar em tuas mãos aquilo que você está esperando, aquilo pelo qual você chorou, aquilo pelo qual você semeou lágrimas. E na minha presença eu não esqueci. Então esteja atento. Simeão foi levado pelo Espírito Santo. E quando ele chega lá, está Maria, José, já tinham feito a oferta, né, da santificação da criança. E quando ele bate o olho naquela criança, ele se apercebe que aquele bebezinho era o Messias, o Cristo. E então ele pega em suas mãos e diz o seguinte, aqui no versículo 28. E Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, a luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, o teu povo. Você também terá o seu cântico de vitória, você também terá o seu discurso de glória, de honra, de agradecimento no momento em que você estiver vivendo o seu sonho, no momento em que você estiver segurando o seu milagre. O Senhor já está preparando toda a sua palavra, toda a sua canção que você vai louvar, que você vai exaltar nesse dia, porque é assim que o Senhor faz. E eu tenho certeza que o Senhor está fazendo com que todo esse tempo de espera, todo o tempo de angústia, né, de tensão, porque não acontece. Fica atento, porque ali o Senhor já está formando, fazendo nascer em você uma nova canção, uma canção de gozo, de alegria, uma canção de celebração. Eu creio que você vai viver isso em nome de Jesus. E é isso, nós chegamos ao fim de mais um devocional aqui no canal e eu peço a Deus para que esta palavra tenha ido ao seu encontro de maneira a preencher o vazio, de maneira a despertar você para aquilo que Deus tem te feito sonhar, assim como Ele fez comigo. Que Deus continue abençoando a sua vida. Não vá embora antes de se inscrever no canal se você não é inscrito, de deixar o seu like, de ativar as notificações, de deixar o seu comentário e de partilhar com as pessoas que Deus já colocou aí no seu coração. Muito obrigada por estar aqui comigo em mais um vídeo e que Jesus continue te abençoando. Um abraço, queima máximo.